Olá, boa tarde. Seguindo aqui com os bate-papos sistêmicos, eu quero trazer um assunto que, na verdade, vem através de uma pergunta que eu quero te fazer. Alguém na tua família, ou algumas pessoas na tua família, vem sofrendo alguma dor através de alguma enfermidade, um câncer, ou alguma outra enfermidade, alguma outra patologia. E dentro disso, como é que tu sentes a situação? Aí do outro lado, eu não sei o que está acontecendo. É por isso que a gente sempre coloca, né, a questão do abrir um campo para um determinado tema e um tema de cada vez, para que a gente possa descortinar algumas questões aí que são muitas vezes lá da 7ª geração para trás. Tá? Dentro de muitas famílias, nós vamos encontrar em algum momento algum registro nesse sentido. Infelizmente a gente encontra, e muito. Tá? E muitas vezes, por N razões, né, não se sabe aí como é que é o sistema dessa família, se essa é uma família funcional ou disfuncional, se essa é uma família que está alinhada entre si, né? Eu até vou ter que tomar uma aguinha aqui, porque o assunto já me fez sentir uma necessidade de dar um gole d'água. Água, vida, liberta, purifica. Essas questões, para mim, não são também diferentes do que para ti aí do outro lado. Eu também tive registros na minha família muito dolorosos. Nós estamos vivendo um momento extremamente doloroso. Desde que se instalou a pandemia, nós todos estamos vivendo num regime de clausura, né? Não por nossa vontade, mas porque sim, é necessário para a proteção dos nossos, né, idosos, das nossas crianças, entre nós todos. Nós estamos vivendo muita semelhança aí também com memórias até de períodos de guerra, porque em períodos de guerra também tinha que se ficar, né, isolado, incomunicável, os campos de concentração, né, dentro da leitura judaica, aí nós temos, né, registros terríveis que todos nós com certeza sabemos, né, e muitos outros registros ao longo da história, indígena, não indígena, né? Eu não estou aqui vinculando só ao universo indígena, nós temos registros de grandes acontecimentos que fizeram com que a humanidade sofresse, né? Nós tivemos períodos também com pestes, né, onde também tivemos muitas perdas, muito sofrimento, e no momento atual nós estamos vivendo situações por outros caminhos muito semelhantes. Então, essa questão dentro da temática sistêmica, ela se desdobra em muitas faces. E claro que quando eu venho aqui, eu sempre digo para vocês, eu venho aqui, compartilho determinados tópicos, determinadas abordagens, né, dentro do olhar sistêmico, mas é claro que tem um tempo limitado, é claro que isso não é uma aula, né, tá longe de ser um curso, isso são movimentos que eu estou promovendo aqui entre nós, né,
para que cada vez mais a gente possa ter aí uma comunicação mais próxima. E eu tenho um olhar em relação a essa questão das patologias muito, muito pessoal, muito profundo. Há quase 2 anos atrás eu tive a perda de uma irmã. Essa irmã sofreu muito, né, com câncer, e eu aprendi muitas coisas com ela ao longo da vida, porque ela teve uma vida muito, muito difícil, muito sacrificada, sempre em termos de enfermidades. E quando ela partiu, me veio assim um sentimento, né, de profunda gratidão, porque ela levou todas as dores com ela. E eu disse isso à minha mãe. Eu disse: mãe, não sofre. Ela levou as dores por muitos de nós. Então, para que a gente possa honrar a partida dela, né, é como também, aí fazendo um paralelo, né, como também numa comunidade indígena, né, quando um guerreiro parte, quando uma liderança parte, né, mas vamos abordar isso em linhas gerais, como um guerreiro, uma guerreira parte. A gente, para honrar essa partida, a gente faz toda uma cerimônia, né, e uma cerimônia de reconhecimento por tudo que essa pessoa fez em vida e por ter também levado consigo, né, aquilo que tinha que levar. E dentro da visão sistêmica se tem também essa mirada, né, essa mirada de que quando alguém do nosso sistema adoece muito, é por conta de todo o sistema que está disfuncional. Eu venho falando muito sobre funcional e não funcional, né? E que a maior parte das famílias, infelizmente, tem muitas disfunções, né? É muito raro a gente encontrar uma família funcional, com toda uma ordem de respeitabilidade mútua, de hierarquia, de reciprocidade, de amor, de equilíbrio, de pertencimento, de direitos respeitados. A gente, volta e meia, a gente se depara com muitas graves situações de doenças, né? Sejam elas no âmbito físico, mental, emocional, espiritual. Mas a gente, volta e meia, a gente está lidando com situações assim e dentro de nós mesmos, né? Quando eu digo para vocês que as constelações na minha vida e tudo o que eu já vivi até então foram abraçados por esse olhar sistêmico, né? Eu estou trazendo para vocês a mais pura e cristalina verdade em relação à minha cura, em relação a muitas coisas que eu tenho ainda a curar em mim, mas muitas outras tantas eu já tenho a clareza e já tenho o encaixe, já tenho a administração diferente, o olhar diferente. Então, quando a minha irmã partiu, eu já estava envolvida, né, na minha formação, fazendo a minha formação em constelações, e eu vi isso com muita gratidão a partida dela, honrei e honro, e vou honrar todos os que já se foram, sempre. E olhei para isso com muita atenção, assim, porque todo o sistema é responsável quando alguém assim adoece. Tu pode dizer daí: não, eu não tenho nada com isso. Não tem nada com isso. Se fulano adoeceu, fulana adoeceu, é porque ela escolheu isso.
Não é assim que funciona no olhar sistêmico. No olhar sistêmico, todos nós temos uma parcela, todos nós pertencemos. E dentro desse pertencimento, cada um tem o seu posto, o seu lugar. E quando alguém é excluído, é rejeitado, é excluído, de alguma forma, em algum momento, alguém vai manifestar isto para que venha à luz essa situação. E honrando minha irmã, que já partiu, eu trago essa informação aqui para vocês. Que se vocês aí estão vivendo algo semelhante, que a gente procure honrar, respeitar e aceitar aqui dentro, cada um com as suas escolhas. Poder dizer também, não, eu tenho as minhas escolhas. Eu tomo apenas aquilo que é meu. Eu volta e meia eu repito essas frases porque são frases do universo sistêmico. E são frases que nos auxiliam muito numa jornada de compreensão da vida, de cura, de autocura, né? De cura de si, de cura de todo um sistema, de posicionamento dentro daquilo que cada um carrega dentro desse sistema, né? Então, aqui eu quero ler para vocês uma declaração que cai muito bem para fazer um pequeno fechamento aqui, né? Que é uma declaração de povos indígenas. Glorificamos nosso honroso passado, quando a terra era a mãe que nos alimentava, quando o céu noturno era o nosso teto comum, quando o sol e a lua eram nossos pais, quando todos éramos irmãos e irmãs, quando nossas grandes civilizações cresciam sob o sol, quando nossos chefes e anciãos eram grandes líderes, quando a justiça ditava as regras da lei e sua execução. Então, os outros povos chegaram, sedentos por explorar. Isso é importante pegar essa plaquinha, tá? Não para que a gente caia na vitimez, não para que a gente caia na culpa, no remorso, né? Mas para a gente olhar sobre a visão sistêmica, que nós pertencemos a esse sentimento, né? A esse sentimento de toda essa nossa ancestralidade, mesmo que tu diga aí que tu não tem nada com indígena, com negro, com alemão, com italiano, com espanhol, com português, com japonês, com chinês, né? Com holandês, com, enfim, mesmo que tu digas aí, né, com o povo judeu, né, com a grande colônia judaica que nós temos aqui também no Rio Grande do Sul, tu pode dizer que não, tu pode negar, né? Mas existe todo um registro dentro desse olhar sistêmico e esse registro passa por esses processos de sentimento, de violação, de violência, né, de exploração, muito antes do que colonização, né? Dentro do universo sistêmico, muitos dizem, nós não fomos colonizados, nós fomos explorados, né? Nós fomos extorquidos, né? Então, essa memória é uma memória ancestral que precisa também, num determinado momento, ser olhada e ser trabalhada por nós. E as constelações trazem condições para isso fantásticas, fantásticas, e de concretos resultados, porque é uma abordagem que faz com que a gente olhe esse antes e reconheça esse antes, né? O direito de todos esses, que sim, que pertencem, e que sim, nós descendemos, né? E que sim, nós podemos fazer diferente hoje.
Tá? Não tomar essa dor, não tomar essa vitimez, não tomar raiva, não tomar a tristeza, mas sim fazer algo de bom com isso. Algo de bom com isso, né? Então, aqui nessa leitura, né, dos povos indígenas, que é uma declaração real, que foi encaminhada, eles colocam isso, né, que aqui por aqui chegaram os povos, né, chegaram através das caravelas, né, chegaram aqui e muitos tiveram, ao olhar, né, as caravelas, tiveram uma sensação de que Tupã, de que Deus estava enviando divindades para auxiliá-los. E foi totalmente o contrário. Então imagina como tudo isso bate na nossa memória ancestral, na nossa memória morfogenética, epigenética, transgeracional, né? Imagina. Então vieram carregando a cruz e a espada, uma em cada mão, sem saber ou esperar para aprender os caminhos de nossos mundos. Consideraram-nos como sendo menos que animais. Roubaram-nos nossas terras e delas nos arrancaram e tornaram escravos os filhos do sol. No entanto, nunca foram capazes de nos eliminar, nem de apagar de nossas memórias aquilo que fomos, porque somos a cultura da terra e do céu. Somos de antiga linhagem e somos milhões. E embora todo o nosso universo possa ser dizimado, nosso povo ainda viverá, por mais tempo ainda do que o reino da morte. Agora viemos dos 4 cantos da terra, protestamos diante do concerto das nações, que somos os povos indígenas, nós, os que temos consciência da cultura e de tudo o que diz respeito ao povo, dos limites das fronteiras de cada país e marginais à cidadania de cada país. E levantando-nos depois de séculos de opressão, evocando a grandeza de nossos ancestrais, em memória de nossos mártires indígenas e em homenagem ao conselho de nossos antigos, prometemos solenemente retomar o controle de nosso próprio destino, recuperar nossa completa humanidade e orgulho de sermos os povos indígenas. Os povos indígenas são uma das mais persistentes vozes da consciência mundial, alertando a humanidade para os perigos da destruição ambiental. E enquanto o mundo busca por estratégias alternativas para lidar com problemas globais, com mais frequência vem se voltando para os indígenas. Muito do seu respeito pela natureza, seus métodos de administração de recursos, organização social, valores e cultura estão encontrando eco nos trabalhos de cientistas, filósofos, políticos e pensadores, né? Julian Burger. Então, por que eu li isso, né? Porque dentro dessa visão como consteladora e pertencente ao universo indígena que sou, eu também trago para vocês o tempo todo essa leitura, né? Que é uma leitura também de dor, de escravidão, né? Mas que aos olhos sistêmicos, dentro da abordagem sistêmica, isso vem sendo trabalhado, isso vem sendo desemaranhado, porque há muitos emaranhamentos aí, há muitas pendências aí ainda, há muitos ranços, há muito sentimento de dor, né, de perda, de humilhação, de vergonha. Então, é claro que esse assunto não se encerra. E não vem aqui um alimento a vitimez, né, ou a rechaço de qualquer um dos lados. Muito pelo contrário. No meu posicionamento de vida, e principalmente, sobretudo hoje, com essa bagagem que eu trago,
eu venho colocar um outro olhar, que é um olhar de que sim, tudo foi como tinha que ter sido, e de que nós podemos transcender isso e fazer algo de bom. Algo de bom, tu pode dizer para mim, não pode, Liana, é muita dor, mas lembremos daquilo que a gente rechaça, daquilo que a gente repreende, daquilo que a gente condena, daquilo que a gente julga, né? Julga. Sempre que a gente aponta o dedo, nós temos outros quatro dedos para nós. E aquilo que a gente julga e a gente rechaça, a gente acaba vivendo sempre nessa prisão. Na prisão da dor, na prisão do sofrimento, e se nós não rompemos isso para fazer um novo movimento, nós estamos deixando de herança sempre a mesma situação. Né? Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Em honra aos meus antepassados e ancestrais, é que eu trago. Eu trago porque sim, porque isso tudo pertence, isso tudo está nos registros. Porém, hoje eu faço algo de bom com isso. Porém, hoje eu estou me libertando e libertando muitos daqueles que morreram aprisionados. Tá? E muitas gerações aí ainda se aprisionam à dor dos seus antepassados. E muitas patologias aí surgem. Muitas patologias. Eu posso elencar para vocês aqui, não só uma, né? Existem muitas questões aí que entram como câncer, que entram como outras disfunções em crianças que nascem, né, com patologias graves aí também, como a esquizofrenia, como o autismo, né? Porque também tem uma memória a ser aí desemaranhada, porque também tem uma memória aí que nós precisamos trazer, dar a voz a muitos que não tiveram condições de falar sobre, né? Então, quando a gente dá voz, quando a gente traz, quando a gente honra, a gente liberta. E a gente aceita também, dentro do coração, né, que tudo foi como tinha que ter sido. E que cada um lidou da forma como pôde, com os elementos que tinha, com a estrutura emocional que tinha, com a estrutura que tinha, ou nem tinha. Então, é importante esse assunto, ele não se encerra por aqui, né? É importante para a gente fazer essa flecha correr no sentido de desemaranhar, né? Não de prender, não de aprisionar, não de sofrer, mas sim de libertar e de dizer sim, tivemos raiva, sim, tivemos sentimentos diversos de culpa, de medo, de vergonha, como já elencamos aqui muitos outros tantos sentimentos de dor na alma, de feridas da alma, né? Feridas profundas de rejeição, de exclusão, de assassinatos, né, em série, né? A gente sabe os registros dessa humanidade e os registros em nós. Então é importante que a gente traga isso sobre um outro olhar, sobre uma outra abordagem, para que a gente possa libertar também as futuras gerações. Sim, sim, é isso aí.